Olá, pessoal! Hoje, com esse vídeo, nós vamos encerrar o conhecimento de isomeria plana. Nós aprendemos em vídeos anteriores a isomeria plana de função e de cadeia, a isomeria plana de posição e de compensação. Agora nós vamos falar de uma das isomerias mais polêmicas que tem, que é a isomeria de tautomeria. Ora, essa isomeria, como toda isomeria que se preza, fórmulas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Gente, já falei isso. Primeiro olhe se os compostos são isômeros, hein? Não vai perder uma questão de vestibular por uma bobagem dessa. Primeiro analise se eles são isômeros, ok? Muito bem. Acontece que para ser isômero lá de função, as funções são diferentes. Para ser isômero de cadeia, funções iguais, cadeias diferentes. Para ser isômero de posição, funções iguais, cadeias iguais, posição diferente. Para ser isômero de compensação, funções iguais, cadeias iguais, posição diferente do heteroátomo. Para ser isomeria de tautomeria, as funções precisam ser diferentes. Não, Depes, não pode. Por que não pode? Ora, porque se as funções forem diferentes, Depes, vai ser isômero de função. Mas nesse caso aqui também as funções serão diferentes. Mas, Debs, como que numa prova de vestibular, eu olhando os dois compostos que são isômeros de funções diferentes, eu vou saber distinguir se vai ser isômero de função ou se vai ser isômero de tautomeria? Vou te dar uma dica. Quando dois compostos forem isômeros e as funções diferentes, isômero de função. Mas se as funções forem diferentes e uma das funções for estável e a outra função for instável, então é tautomeria. Ô, Debs, que dica legal. E eu lá sei o que é estável e instável. Calma. Você aprendeu comigo várias funções orgânicas, álcool, fenol, aldeído, cetona e um monte de outras funções. Só que eu tive a oportunidade de falar para vocês que a única função do ensino médio que mais cai, certo? Para o ensino médio, instável, é o enol. Então, quando eu tiver dois compostos que são isômeros, certo? E um deles for o enol, e deve ser, o que é enol mesmo? É o OH em carbono de dupla. Ele vai ser, então, instável, então vai acontecer tautomeria. Então, quando eu falo em instabilidade, eu penso em enol. Vamos ver isso melhor. Dá uma olhada a esse composto que você está vendo aqui. Vamos comparar com esse outro composto que você está vendo aqui. Dá uma olhada a esses dois compostos. Olhem para esses dois compostos, você percebe claramente que eles são isômeros, certo? Observem que eles são isômeros. E quando eles são isômeros de alguma coisa. Lembrou disso? Muito bem. Olha só que interessante. Esses dois compostos têm estruturas diferentes. A montagem não é a mesma. A quantidade de átomos aqui é C2H4O. Aqui é C2H4O. Então, fórmulas moleculares o quê? Iguais. Ok? Gente, então eu acabei de definir que eles são isômeros. E quando eles são isômeros de alguma coisa. O que nós olhamos em primeiro lugar para saber que tipo de isomeria que é? A função. Esse composto pertence à função aldeído e esse composto pertence à função enol. Então eu falo que eles são isômeros de tautomeria. Mas, Debs, não me convenceu, certo? Por que não falar que é isomeria de função? Aqui eu não posso dizer que é isomeria de função porque um dos compostos é instável. Mas por que isso? Olha que interessante. Quando um composto é instável, a gente coloca essas chaves aqui, ó. Certo? Isso provoca instabilidade. Agora, por que isso não pode ser isômero de função? Aprenda isso. Quando acontece isomeria, um composto vira outro, ele não volta. Então, aquele aldeído que virou cetona, ou a cetona que virou aldeído, não volta. Senão o remédio estragava, ele voltava a ficar bom. E não acontece isso. A isomeria de tautomeria é a única isomeria que volta. Quando o aldeído vira enol, o enol volta a ser aldeído. É a única isomeria que tem equilíbrio químico. Vai e volta. Por isso que ela é chamada aqui em cima isomeria dinâmica.
é a única isomeria que tem equilíbrio químico. O dia que você estiver fazendo uma prova e o cara fala assim, tenho 2 isômeros que estão em equilíbrio químico, pode ter certeza que é a isomeria de tautomeria, que normalmente é aldeído virando enol ou cetona virando enol, ou é aldenólica ou é cetenólica. Essa isomeria, ela acontece no nosso corpo. Quando nós temos fadiga muscular, o que acontece no nosso corpo? Ele produz o ácido lático. Por hidrogenação catalítica, esse ácido lático vira aldeído lático. Esse aldeído lático vira enol. Como o enol é instável, volta a ser aldeído. Então começa a ter esse equilíbrio dentro do músculo. E você percebe isso como? Quando o músculo treme. Isso acontece, por exemplo, na sua perna, no seu braço e principalmente em cima do teu olho. Esses tremores que você tem em cima do teu olho é tautômeros, é tautomeria. Não vai pensar que você está com mal de Parkinson no olho, certo? Isso é uma tautomeria. Ah, depois eu estou tendo isso muito, por quê? Fadiga muscular do músculo chamado ocular. Ou você está dormindo pouco, ou está dormindo muito pouco, ou está dormindo muito, certo? Então tem que ter o equilíbrio aí. Entender o que é tautomeria? Então, moçada, não vamos esquecer de estudar isomeria. Isomeria é um fenômeno fantástico. É quando você tem compostos que podem ser sempre feitos dessa maneira. Agora, lembrem a sequência. Olhem, por favor. Primeira coisa que você tem que olhar a isomeria. A isomeria tem que ter formas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Se você não tiver isso daqui, não é isomeria. Esse é o primeiro passo que você tem que olhar. Definir o que eles são isômeros, o que você vai olhar em primeiro lugar? As funções. Porque se as funções forem diferentes, pronto, você vai dizer que aconteceu isomeria de função. Mas muito cuidado com o detalhe aqui. Quando as funções forem diferentes e uma das funções for enol, então aí você vai ter tautomeria. Então, quando uma das funções for instável, é tautomeria. Pode ser até que ele coloque um iminoálcool, que é outro instável, mas ele vai dizer que é instável. Agora, gente, quando as funções forem iguais, pronto, você já excluiu a possibilidade de ser isômero de função e de tautomeria. Aí você vai olhar o que em seguida? Você vai olhar as cadeias. Mas observem que eu me preocupei com as cadeias depois de ter olhado a função. Se as cadeias forem diferentes, pronto, aconteceu isomeria de cadeia. Agora, se eu tenho as funções iguais e as cadeias iguais, não foi isômero de função e nem de cadeia. Aí eu tenho que olhar o quê? Aí eu olho as posições. Se eu tenho, por exemplo, as funções iguais, as cadeias iguais, as posições diferentes, aconteceu aqui isomeria de posição. Ok? Agora, se as posições forem diferentes, mas uma das posições diferentes é a posição do heteroátomo, então aí nós chamamos de isomeria de compensação. Então a isomeria de compensação é, na realidade, um tipo de isomeria de posição. Agora, se as posições forem iguais, ora, se as posições forem iguais, é o mesmo composto. Se eu tenho a mesma função, a mesma cadeia e os átomos no mesmo lugar, é o mesmo composto. Aí as estruturas não são diferentes, aí não são isômeros. Se você não estudar isomeria plana, chamada isomeria constitucional, nessa sequência você erra. Gente, não pode esquecer que pode acontecer um tipo de teste de isomeria. O cara te dar uma forma molecular e você ter que escrever vários compostos que são isômeros. Aí ele não vai pedir para você apenas colocar os isômeros, por exemplo, de função, de cadeia, não. Aí ele pede todos os isômeros. Então, se ele te der, por exemplo, uma fórmula como C4H10, e ele pedir quantos isômeros, ora, o que você vai fazer? Você vai colocar os 4 carbonos retos, e aí você percebe que o butano pode ter como isômero o metilbutano, o metilpropano. Então, isso seriam 2 isômeros desse composto. Então, é muito comum em prova de vestibular o cara te dar uma fórmula molecular e você achar os isômeros,
certo? Realmente tem algumas fórmulas que são muito longas, né? Por exemplo, o cara fala C4H8, por exemplo. Você tem 5 isômeros, dá para você fazer aí o penteno 1, o penteno 2, né? O metilbuteno e assim por diante. Agora, é importante que você treine quantos isômeros são. Então, se cair em prova quantos isômeros existem com a fórmula tal, ele não está perguntando o tipo de isomeria, ele está perguntando quantos compostos são possíveis com aquela fórmula. E isso é isomeria plana. Ok? Um abraço, moçada.